A paz de Cristo. Amados, tem duas coisas que eu não concordo de forma alguma. A primeira é crente, né? Crente em Cristo Jesus, que fica chamando crentes de outras igrejas, membros de outras igrejas, para a sua igreja. Chamar para fazer uma visita, para estar em comunhão, tranquilo, não é um problema. Até deve ocorrer. Agora, querer tirar um crente de uma igreja onde ele é membro, onde ali ele tem a importância dele, foi ali que Jesus colocou ele, foi ali que Deus alcançou ele, e querer levar para outra igreja como se só naquela outra tivesse a salvação, é extremamente errado. Outra coisa, até porque se Deus quiser um dia que ele saia daquela igreja, ele vai sair, vai para outra. É Deus com cada um dará conta de si a Deus. Da mesma forma, é extremamente reprovável quando algum irmão sai de uma igreja e vai para outra, e ali ficam com meninices, né, acusando, atacando, como se a pessoa tivesse deixado de ser crente ou nunca tivesse sido, só porque mudou de congregação. Também ninguém vai ficar pulando de congregação como quem pula de galho em galho. Né? Eu passei 14 anos na mesma congregação, na mesma igreja, uma igreja batista. Depois passei 2 anos em uma igreja pentecostal. Né? Então assim, nós não podemos também, eu tive 16 anos de evangelho, fiquei 14 anos em uma, né, 16 anos até agora, fiquei 14 anos em uma e 2 anos em outra. Não se pode também ficar pulando de galho em galho, ficar pulando de igreja como um macaco pula de galho em galho. Né? E agora, Deus pôs no meu coração de abrir um ministério, algo extremamente pesado, no sentido de ser muita responsabilidade, não é o que eu queria para agora, mas é a vontade de Deus e eu não vou fazer como o João fez, que descumpriu a vontade de Deus, pôs um barco todo em risco, várias pessoas em risco, foi parar no fundo do mar e ainda teve misericórdia de Deus que um peixe grande me engoliu e levou para onde Deus queria. Né? E a segunda coisa que realmente é lastimável é quando se fala mal de igrejas. Né? A igreja é o corpo de Cristo visível nessa terra. Né? Tem pessoas que falam mal da Igreja Universal, tem pessoas que falam mal de outras várias igrejas. Né? Não vou nem citar mais nenhuma, porque nós sabemos que as pessoas falam mal das igrejas. Está errado. A igreja é o corpo de Cristo. Como você vai falar mal do corpo de Cristo? A palavra nos diz, né, que a única expressão visível de Deus na terra hoje é o corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus Cristo compara a igreja com uma noiva, e ele como o noivo, né, que um dia virá buscar a sua noiva. Agora, discordar de líderes de igreja, nós podemos discordar, sempre sem faltar com respeito. Porque concordância só vai haver, meu irmão, no milênio, só vai haver no reino de Cristo sobre a terra, quando vier o reino de Deus. Aí vai ter concordância. Nós podemos discordar. Por exemplo, eu fui a um culto há um dia desses em uma igreja, né, que o pastor, eu não tenho dúvidas que aquele pastor é um homem de Deus. Eu não tenho a menor dúvida que aquele pastor é extremamente usado para as ovelhas daquela igreja. Que ele é um homem de Deus, é um salvo. Muito embora ele tenha falado algo que eu não concorde. Questão teológica, questão de doutrina. Né? Por exemplo, ele falou, ele crê que a pessoa pode perder a salvação. Eu não creio assim, eu creio que uma vez salvo, para sempre salvo, porque a salvação de Jesus Cristo não é uma cor de brincadeira, que você está salvo hoje e amanhã não está salvo. E a palavra tem vários versículos que falam disso, e não tem nenhum que fale em perda de salvação. Né? Ao contrário, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada pode nos afastar do amor de Deus. E Jesus disse que aqueles que o Pai lhe deu, ele não perderá nenhum. Né? Então, eu penso que uma vez salvo, sempre salvo. O outro pastor lá pensa que pode perder a salvação. Respeito o ponto de vista dele, é doutrinário. Isso não vai implicar na minha salvação ou na dele. Né? Estaremos todos juntos na glória, para a honra e glória de Deus. Agora, existem outros que a palavra até nos alerta, que no final, né, aproximando-se do final dos tempos, haverão falsos profetas, falsos pastores. Né? Fala até em lobos devoradores, que irão ali estar disfarçados de pastores para sugar tudo da ovelha. Mas o que eu quero falar com você hoje é exatamente também sobre 1 Coríntios 3, essa igreja que foi tão repreendida pelo apóstolo Paulo devido à forma que se portava e que hoje muitos estão se portando. Diz assim, em algumas versões fala, o espírito mudando causa dissensões nas igrejas. Na NVI fala as divisões na igreja. Fala o seguinte, 1 Coríntios 3. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo.
dê a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Como visto que a inveja, divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Veja que quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Ele está perguntando quem é Paulo para você dizer que é de Paulo e quem é Apolo para você dizer que é de Apolo. E ele continua: de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. É o galardão. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Então, amados, aqui o apóstolo Paulo está falando, repreendendo a igreja de Corinto pela questão de ficarem dizendo, eu sou de fulano, eu sou de cicrano. Um dia desse eu encontrei com uma conhecida, que é de uma grande igreja aqui de Fortaleza, em uma padaria, e perguntei, e aí fulana, como é que ainda está em tal igreja? Ela, sim, graças a Deus. Como se eu estivesse afrontando ela ao perguntar se ela continuava na mesma igreja. Porque eu tinha visto há mais de 5 anos ela nessa igreja. E ainda veio me falando assim, nós temos ótimos pregadores, temos 6 pregadores. Fulano, 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 fulano e ciclano. Inclusive nome de alguns que realmente é só misericórdia de Deus para uma igreja que se diz séria, né? Não estou falando que da igreja, dos membros do corpo de Cristo, falo da liderança. Colocar certas pessoas para pregarem. Porque tem igreja por aí que tem gay pregando. Tem igreja por aí que ao invés de o cara estar no púlpito pregando, ele está soltando purpurina. E o povo que está sedento, está em busca de Deus, está ali ouvindo. Né? E por isso muitos vão pagar preço. Porque muitas pessoas que buscam a igreja, buscam Cristo, porque estão destruídas espiritualmente, essas pessoas elas estão ali verdadeiramente buscando ao Senhor. Mas por estarem ouvindo um evangelho diluído, um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo firme, né? Porque eu sempre gosto de dizer, veneno de rato tem 90% de milho, 10% de veneno. O rato come o veneno não é por causa do veneno, é por causa do milho, mas morre por causa do veneno. Então, esse pessoal que está brincando aí de evangelho, que está soltando purpurina em púlpito, não chamo de altar porque eu só vejo na Bíblia altar sendo construído para Deus e não para ter homens em cima. Então ali é o tablado, né, o púlpito da igreja, onde a pessoa prega o evangelho. Mas tem gente que em vez de estar pregando, está soltando purpurina. Tem gay pregando. Falando de gay homofóbico, que não está como homofóbico. Aqui é Bíblia. Aqui é palavra de Deus, tá? Aqui estou falando como ministro de confissão religiosa. Não estou falando aqui como um cidadão para qualquer outro. Estou falando aqui na autoridade do nome do Senhor. Não preciso nem dizer o nome da igreja, que já tem gente assistindo o vídeo que já sabe qual é a igreja que eu estou falando. Especificamente dessa questão. Mas então, irmãos, eu quero dizer o seguinte. Se você ainda é desses que fica criticando irmãos, vamos separar bem o corpo de Cristo, a igreja, certo? De liderança. Tá?
O corpo de Cristo é um só. Ah, porque fulano domingo faltou o culto porque foi noutra igreja e pronto, é o fim do mundo. Não pode. Se a sua igreja tem um líder sério, ela vai dizer, não tem problema nenhum você visitar a igreja de um irmão, para estar ali conversando com os irmãos, em harmonia, confraternizando com os irmãos. Você não pode ficar sempre, você tem que ter uma igreja fixa. E, como era a igreja primitiva, tinha a igreja de Corinto, de Éfeso, cada local tinha a sua igreja e é denominada na Bíblia. Tá? Agora, pior ainda, é quando um líder de igreja, porque uma coisa é a igreja fazer isso sem aquiescência, anuência ou até imposição do líder. Não é isso de ficar criticando um irmão que foi para outra igreja ou criticando outra igreja. Agora, quando é um líder que incita o povo a isso, a criticar outra igreja, ou a dizer que só na sua igreja tem salvação, ou exaltar o nome, o seu próprio nome, em vez do nome de Jesus Cristo, né? Porque o que importa é que ele cresça e eu diminua. Mas tem gente por aí que cresce e Jesus diminui, líder de igreja. Então, quando é a igreja, o corpo de Cristo, quando é uma pessoa que fica com essa história de eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, de João, de Antônio, de Carlos, de Luiz, eu sou de ser de quem for, tá errado. Paulo chama aqui de meninice, chama de carnalidade. O apóstolo diz que estão agindo como carne, não como espírito, né? Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, ou seja, o apóstolo chama de mundano e carnal. Então, se você é desses que idolatra pregadores, que idolatra pastores de igrejas, ao invés de idolatrar unicamente Senhor Jesus Cristo, você é mundano e carnal. Quem está falando isso não sou eu, tá? É a palavra do Senhor, é o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 3, a partir de 1. Leia lá e veja isso. Vamos corrigir isso, vamos parar com isso. É hora de união da igreja, porque o principado das trevas, ao qual nós batalhamos todos os dias, esse é unido, viu? Você não vai ver nenhum endemoniado falando mal do outro, não. Você já viu algum pai de santo falando mal de outro? Você já viu algum centro espírita falando mal de outro? Não, né? Você nunca vai ver nenhum padre falando mal de outro. Tá certo? Mas aí, no meio do evangelho, cheio de meninice, cheio de gente idolatrando homens, dizendo eu sou de fulano, eu sou de cicrano, pois eu, meu irmão, eu sou de Cristo. O meu alvo é Cristo. Eu só pertenço a Ele. Agora, claro que as igrejas têm os seus líderes, têm os seus pastores, que ali conduz o povo, ensina a palavra, né? Ah, mas tem um pastor ali que está ensinando errado, tá? Meu irmão, ora a Deus para que ele mude, porque se ele está ensinando errado e fazendo errado, como tem esse pessoal aí brincando de evangelho, soltando purpurina em cima de púlpito, vão pagar preço, tá certo? Então é isso, que Deus lhe dê sabedoria, discernimento, para que acabe essa história de eu sou de fulano, eu sou de cicrano. Nós somos de Cristo, nós somos a igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Isso não é pouca coisa, isso é a coisa mais importante do mundo e da vida. Então pare de idolatrar homens, pare de falar mal de igrejas, ou seja, de membros do corpo de Cristo. Se tem líderes de igrejas errados, coloque na mão de Deus. Se for algo que é contrário ao evangelho, não questão doutrinária, como eu falei aqui de salvação se perde ou não se perde. Isso não, isso é questão doutrinária, é questão de interpretação bíblica, né? Agora, quando tem gente ensinando que homossexualismo é permitido, que adultério é permitido, ou até gente que nem pode até nem falar isso, não verbalizar, mas o seu comportamento, por exemplo, o pastor adúltero, pastor que tem amantes, o pastor gay, que ainda está na batalha contra esse pecado, não venceu ainda, e querer ser pastor, querer estar em púlpito, não, tá errado, tá certo? Sabe por quê? Porque vai desviar vidas. Pessoas vão chegar ali, como eu já vi vários acontecer em uma grande igreja aqui em Fortaleza, de pessoas chegarem lá,
conhecerem até a palavra de Cristo, mas acabar não se convertendo de coração. E voltando, como a palavra diz, o cachorro volta ao próprio vômito e se torna um estado posterior pior que o anterior. E isso por culpa de gente que está brincando de liderança de igreja. Certo? Busca uma igreja séria, busca uma igreja onde tem uma liderança séria, onde o pastor não se exalte, exalte a Cristo. Porque tem pastor que com a boca diz que está exaltando a Cristo, mas com as suas atitudes exaltam a si mesmos. A palavra do Senhor diz, até o apóstolo Paulo diz, que mais correto faz aquele que foi ouvi-lo, enquanto ele pregava, o apóstolo Paulo, e depois examinou nas Escrituras. Julgou conforme as Escrituras, ele fala até julgou. Tem pastor, tem líder que não. Se ele fala uma coisa e você dizer, mas peraí, na Bíblia não diz assim? Pronto, você virou endemoniado, ele ali já lhe excomunga, lá, ele conjura, tá certo? Então nós temos que ver o que se fala e as atitudes também, para saber a quem está ouvindo e a quem está congregando e quem será a nossa cobertura espiritual. Porque o pastor da igreja é a cobertura espiritual da igreja. E se uma cobertura espiritual tem aquele problema, vai se espalhar pela igreja. Tá certo? Então que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus.